pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje é um tema que muito, que é o Stretch Easy, e eu vou chamar a G. Oi, G, Oi, que bonita a sua camiseta. tudo bem? Obrigada. Exato. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele, pessoal. Para quem não conhece, a Vivi é uma das sócias da TC Pilates e está envolvida desde o início, quando esse acessório chegou aqui no Brasil. O nosso estúdio foi o primeiro espaço no Brasil a organizar o workshop com a Tati Trivelato, que na época, né, Vi, era morava nos Estados Unidos, estava trabalhando com a Kimberly. Acho que eu vou deixar para você contar toda a história. Quer contar? Então, é isso mesmo. A gente, como sempre, esteve exercitando esse olhar, né, para tudo que está acontecendo, não só fora, mas em relação ao movimento, em relação ao comportamento das pessoas, ao se movimentar e a ferramentas que podem ser bacanas ali de trabalho. Nós identificamos, né, que existia esse tecido, né, essa faixa circular de tecido, e convidamos então a Tati ao nosso estúdio, isso, se eu não me engano, há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, pela primeira vez, para trazer esse trabalho como um workshop para os instrutores aqui do Brasil. Então, é uma faixa circular de tecido, é um tecido específico, que foi desenvolvido em 1996, então não é nada novo, não é nada de agora. Já vem sendo muito bem estudada e trabalhada pela Kimberly, que é Kimberly Dye, que é a criadora deste acessório e da proposta de trabalho, né? Dentro desse conceito de tensegridade, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso na nossa conversa. E então a gente trouxe a Tati, que veio para trazer inicialmente a aplicação do Stretch Easy no Mat Pilates, porque ele não é um acessório de Pilates e ele pode ser utilizado em várias outras modalidades, né? Você entendendo, claro, aquilo que você vai aplicar, o que você tem como proposta, você aplica o tecido. E hoje eu vou até mostrar um pouquinho para vocês alguns exemplos de como que ele pode ser trabalhado no Mat Pilates, tá? Como uma ferramenta que vai trabalhar a construção do movimento, a propriocepção, enfim. Já já a gente fala também sobre os benefícios de usá-lo, tanto quanto instrutor, como uma ferramenta didática, mas também como aluno recebendo ali bastante informação sensorial. E foi assim que a gente começou. A Tati trouxe, então, durante, se eu não me engano, mais uns 2 anos, o workshop para a nossa casa, né, para a TC. E depois de um tempo ela se afastou do meio de movimento, foi trabalhar com outras coisas. E acabou que a TC Pilates, eu e a G ficamos aí de madrinhas, cuidando, né, do Stretch Easy, e conseguimos trazer também a produção dele para o Brasil, facilitando, inclusive, o acesso das pessoas a ele, já que antes era só importado. E hoje a gente vem desenvolvendo todo esse trabalho com ele, toda na parte educativa, né, na parte educacional, ajudando os instrutores, e não só instrutores, mas profissionais de qualquer área do movimento, a trabalhar com ele. É mais ou menos essa a nossa história. Você fez uma introdução boa, assim, e é legal a gente falar, né? Porque o nome é um nome difícil, inclusive, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Ah, só que a gente tem que ter escrito ao contrário, o Instagram inverte. Ela escreveu bonitinho. E até dá para ler na sua camiseta também aqui, ó. Só que o detalhe é que o Instagram inverte, gente. Na próxima, a gente está começando a ficar mais esperto para as lives, a gente já vai escrever do lado contrário, assim. Mas Vi, vamos começar explicando então o que significa, assim, como é uma palavra em inglês e nem todo mundo está muito habituado. Explica pra gente como é que é essa história do nome do acessório. Porque tem vários, né? Kimberly Sim. tem uma patente de inúmeros acessórios, tá? Uhum. Ela realmente foi a pioneira no mundo. Depois teve gente que tentou, várias pessoas, né? Tentaram plagiar e tal. Mas se der tempo a gente conta as histórias. Mas ela tudo que você vai ver com trabalho em tecido
é dela a patente, né? E o Stretch Easy, em especial, é usado muito em estúdios de pilates, porque tem outros acessórios que estão usados em escolas, em trabalho de coordenação motora para criança. Tem umas coisas maravilhosas, assim. Mas fala do Stretch Easy, da história dele. O nome dele é um joguinho de palavras, né? Então, stretch significa alongar, estirar, né? E o easy é uma brincadeira com a palavra fácil. Então, como se fosse algo do tipo alonga fácil, né? E aí juntou tudo, fez um nome só, é separadinho por um traço. Então, trouxe um nome bem característico, né? Mas apesar de levar esse nome do stretch, que é o alongar, né? O termo stretching, para quem é da área do movimento, né? Profissional do movimento, Enquanto ela oi, não aparecer. Ah, voltei. tá. Eu fiquei animando a torcida aqui enquanto você não aparecia. Então, o termo stretch, para quem é da área do movimento, a gente sabe que não se limita só ao fato de alongar o corpo, não é o alongamento que o aluno está acostumado, né? Quando a gente fala em stretching, tem várias formas de alongar, de você perceber a expansão do corpo. Então, acho que talvez esse termo seja mais adequado. Se refere mais a essa expansão que a gente vai criar dentro do corpo. Não só, né, no espaço muscular, mas no espaço articular também. E então ele traz para a consciência do movimento essa construção de espaço, porque a todo momento ele tem uma característica, vou tentar mostrar aqui mais pertinho para vocês, de expansão e de retorno, e não só em um sentido, mas em vários sentidos. Então é um tecido especial para isso, até porque ele retorna. A gente faz isso com um tecido comum, por exemplo, de calça leg, você vai esticar e vai ficar depois aquele tecido deformado. Esse daqui não. Ele é desenvolvido especialmente para isso, para ir e voltar. Ele tem uma temperatura também específica que acomoda o nosso corpo, já que a gente está em movimento, para que a gente não fique super quente também. Então, ele é agradável de vestir. E ele vai o tempo todo interagir com o nosso corpo com essa percepção de expandir e de voltar. Então, essa sensação de tudo que você executa de movimento tem uma resposta contrária, traz para a gente, basicamente, o conceito de tensegridade, de você perceber que o nosso corpo a todo momento se expande, se recolhe, se perceber como um todo, então não de forma isolada, mesmo que você esteja fazendo um trabalho, às vezes, um pouco mais focado nos membros superiores, você vai perceber a integração disso com o centro. Então, ele ajuda muito a visualização disso, a percepção disso por parte do aluno, que às vezes o professor não consegue tocar para que ele sinta aquilo, então ele consegue direcionar com o Stretch Easy. Então, ele vai ser uma excelente ferramenta, tanto de construção de movimento, porque muitas vezes ele vai servir como a mão do professor mesmo, dando suporte, fazendo correção tátil. Pode falar, Gê. Essa é a parte que eu mais gosto, gente. Quando você tá com um grupo de pessoas e tá todo mundo usando o Stretch Easy e você consegue, não dá para você humanamente ajudar todo mundo com toque às vezes. E você usa o tecido para te ajudar a pessoa a sentir e criar expansões. Para mim é o que é o mais legal de tudo. Pode continuar. É isso mesmo, sim. E é um toque que é muito direcionado. Justamente porque, assim, como a gente se envolve nessa faixa circular, ela meio que fecha o nosso ciclo de movimento, a nossa cadeia. Então, a ação que você coloca, por exemplo, no seu pé, tem uma resposta na faixa que está apoiada nas suas costas. Então, além de você criar essa sensação de expansão, você começa a perceber as conexões que a gente tem no nosso corpo através da fáscia, de integração de movimento, né? Então, isso ajuda também a construir melhor o movimento, porque eu vou sentindo o meu corpo muito mais apoiado e direcionado para aquilo. Eu consigo entender muitas vezes onde está a minha dificuldade, onde que eu não consigo, por exemplo, mobilizar, onde que eu ponho mais carga, porque na hora o tecido mostra isso para gente.
E além disso, para aqueles que já têm um certo domínio do movimento que se propõe ali a fazer, o Stretch Easy vai trazer uma outra jornada de percepção. Então, vai trazer um movimento onde a nossa percepção está muito mais introspectiva, onde a gente se percebe melhor durante o movimento, né? Consegue olhar para dentro de uma forma muito mais sensível. Então, ele foi basicamente assim desenvolvido com essa proposta. A Kimberly, ela tem uma bagagem, né, ela é terapeuta do movimento, totalmente envolvida com a dança e também com a reabilitação. Então, ela, antes de colocar esse produto no mercado nos anos 90, ela já tinha aplicado muito isso, né, com bailarinos, com o público da dança em geral e também até em processos de reabilitação. Então, ela teve muita resposta, né, sobre como que o tecido pode auxiliar o movimento, tanto para aquele que tem mais dificuldade, quanto para aquele que já tem performance, mas através dessa nova descoberta ali de caminhos do movimento, ele consegue ter um repertório, né, de movimento, um repertório motor ainda maior. Então, Acho que essa não, não é por legal. isso que não é por acaso que o slogan é expanda seus limites. Então a Uhum. gente realmente consegue ir além do aluno Sim, iniciante. Acho que a gente vai falar depois um pouco dos benefícios, né, Vi? Mas ele atende muito bem uma pessoa que nunca teve acesso à atividade física, a repertório de exercícios, uhum. até pessoas que têm uma percepção corporal absurda, assim, lindíssima, né? Semana passada você fez uma live com o Johannes falando sobre a fáscia. E Sim. ele até mostrou que ele usa todos os dias o tecido, né? Que para ele foi um presente maravilhoso conhecer isso. E Sim. a gente tem também, por exemplo, o Inner Balance, que usa também agora como uma ferramenta de trabalho, e o pessoal do Inner com uma delicadeza, com um trabalho assim de uma profundidade assim de sensibilidade, usa dentro da educação somática, de tudo isso, né? Exatamente. Ao redor do mundo, na verdade, na China, no Japão, enfim, vários países existem treinadores de Stretch Easy, pessoas que cuidam do produto ali regionalmente, né? Assim como nós fazemos aqui no Brasil. E cada equipe, né, desenvolve sua linha de estudos. Então, tem aplicações do Stretch Easy até no yoga, né? Tem, por exemplo, psicólogos que usam o Stretch Easy como uma ferramenta para auxiliar na terapia, porque ele traz, vocês vão ver já já, eu vou mostrar a posição da múmia, que é como se fosse um casulo. Então, eu me visto aqui, né, nos pés e nos ombrinhos. Então, eu deitada nessa posição e sendo guiada por um relaxamento, por exemplo, isso faz com que eu me conecte muito mais com aquilo que me incomoda, né? Salta na minha percepção tudo aquilo que o meu corpo fala. Então, tem muita gente da parte da psicologia, da terapia, inclusive, que compra o Stretch Easy, não com o objetivo de usar no movimento, mas como uma ferramenta para auxiliar até na terapia, para ajudar a pessoa a se conectar melhor com ela mesma. E tudo isso porque a faixa, ela traz para a gente uma percepção melhor do que é a nossa fáscia. Então, é uma coisa palpável, né? Eu consigo perceber o que é essa rede de conexão que o meu corpo tem e que eu preciso estimular, e que eu preciso trabalhar, tanto quanto as outras habilidades do corpo, os músculos, os tendões, os ossos, enfim. Também preciso cuidar desse tipo de tecido e de estrutura no meu corpo. Então, a faixa, ela traz exatamente essa sensação. E é uma região que totalmente nos conecta com a nossa percepção, né, com a nossa consciência. Então, por isso que ajuda muito, inclusive, nesse quesito aí de terapia, de autoconhecimento. A gente já teve, né, Gê, algumas experiências, quer dizer, muitas, porque a gente aplica bastante o Stretch Easy no estúdio já há muito tempo. Então, já tivemos experiências de alunos que, com o Stretch Easy, com a prática com ele, ao final de uma aula, saíram extremamente tranquilos e gratos por aquela prática, até numa expressão que não era tão comum deles saírem da aula, mas porque tiveram uma conexão muito maior ainda consigo Uhum. mesmo. E também já tivemos até experiências
que às vezes a pessoa encontra alguma dificuldade, porque ela está passando por algum problema e o Strategize faz com que ela perceba isso. Então, ela, nossa, estou Sim. sentindo talvez uma angústia, mas essa angústia vem por conta da forma como ela está. Então, ele é muito, muito bacana porque ele faz realmente a gente se conectar com a gente mesmo, né? Sim. E foi muito. Agora que você levantou esse ponto, né? Conversas depois também, pós-aula, que a gente tem com vários alunos na nossa unidade de Perdizes, a gente tem inúmeros psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque a gente está muito próximo da universidade ali da PUC, né? Então a gente troca e aprende muito, inclusive com os clientes que fazem aula com a gente. Uhum. E foram inúmeras as conversas que a gente teve sobre isso, assim, sobre o que um acessório, né, um corpo externo pode, o caminho que ele pode te levar. E assim, você levantou bem a questão positiva e às vezes essa questão da percepção, que a pessoa não para, não sente e de repente vem um acessório e ajuda a perceber. Então Uhum. é bem interessante. Eu, pessoalmente, quando eu faço a minha prática, essa sensação de casulo, de útero, para mim ela é muito forte e Uhum. muito agradável. Para mim, Sim. eu não tenho vontade de sair de dentro do acessório quando eu entro, assim. Então, Uhum. é muito carinhoso. E daí tem um outro Sim. ponto que você falou, né? Sobre o tipo de tecido. Porque ele tem um toque tão É. agradável em contato com a pele que ele é quentinho, assim, ele traz uma sensação muito de abraço também, que eu acho que é uma palavra boa que a gente consegue usar muito do acessório. Mas tem outras palavras, até chegou agora há pouco um comentário da Lívia, que é uma das embaixadoras, ela é treinadora, e ela falou muito de suporte, que Sim. também, né, Vi, é um outro ponto que a gente consegue falar horas Esse sobre o suporte, por suporte. exemplo, eu tenho o Strategize como um xodó mesmo, porque na prática ele foi um dos acessórios, se não o mais, que fez realmente com que eu me superasse como instrutora e levasse aquele meu aluno que jamais tinha conseguido realizar determinado movimento a fazer. Então, muitos exercícios com muitos alunos, por exemplo, vou pegar um exercício clássico aí do Pilates, o teaser. Então, muitos alunos que tinham muita dificuldade de executar, que tinham limitações, que tinham até crenças limitantes e por isso já barravam esse processo de aprendizado. Com o Strategize, eles conseguiram fazer e conseguiram se sentir capazes e dali depois desmamar até da faixa e conseguir fazer sozinhos, porque perceberam que era possível fazer e entendendo, inclusive, as ações necessárias, né? Entendendo as forças, entendendo a dissipação das cargas pelo corpo todo. Então, a gente sabe que um movimento inteligente não é um movimento extremamente forte, não é o quão forte eu sou que me torna mais saudável. O que me torna mais saudável, né, mecanicamente, é o quanto o meu corpo tem a inteligência de distribuir as ações que acontecem nele de forma equilibrada, de forma dissipada. E o Strategize traz isso na prática. Ele me dá uma resposta imediata se eu estou pondo mais força ou menos força do que eu deveria, se eu estou colocando mais flexibilidade do que eu deveria, ele me responde na hora. Então, isso me ajuda a entender e me proporciona, através desse feedback na hora, uma correção para que eu execute o movimento. Então, eu consegui levar, por exemplo, alunos idosos a fazer um teaser, eu consegui levar pessoas a perceberem novas opções de movimento, opções não, novos caminhos de movimento, de exercícios que já eram conhecidos, como a ponte, shoulder bridge. Então, enfim, é uma das ferramentas que mais me trouxe novas possibilidades reais, assim, no avanço, né, da descoberta do aluno durante o movimento. E eu acho isso incrível. Você falou dessa sensação, Gê, de estar no ninho, na sensação de útero materno, assim, né, pelo envolvimento que ele traz. Eu tenho usado muito para meditação. Eu tenho, por exemplo, eu sou super agitada, assim, eu sou uma pessoa de uma dinâmica agitada, assim, então o fato de não poder sair de casa, eu tenho feito todos os exercícios todos os dias, mas não poder sair de casa e aquela movimentação natural do dia a dia me deixa um pouco inquieta. Então, o Stretch Easy, ele me traz esse abraço, essa calma. Então,
eu até aconselho para quem quer meditar que você tenha um Stretch Easy, porque realmente você pode estar até em casa com outras pessoas, mas você vai conseguir se voltar para dentro, assim. Então fica essa dica, porque o Stretch Easy ele está disponível também, gente, não só para profissionais, ele é para você que gosta de exercício físico ou que gosta de perceber o próprio corpo, você compra e tem na sua casa. Você pode usar para fazer alongamentos, você pode usar, pra, como eu falei, para fazer meditação. E você vai se descobrindo, né, com ele através dos seus movimentos. E a gente também tem toda uma estrutura aí de cursos online, de informação, que você também pode acessar para brincar com ele em casa. Então, eu aconselho que vocês tenham um desse em casa. E que cada um também, se possível, tenha o seu, né? Já que é uma coisa tão... que cria toda uma relação também de energia com o corpo e tudo mais. Então, acho bem legal. É parecido com quando a gente começa a praticar yoga, que você adquire um mat seu. E a gente fala muito que o mat carrega a nossa história, assim. Então, acaba todo praticante de yoga ter um tapetinho que você vai levando para todo lado, assim. Ouvindo você falar, eu lembrei de uma outra coisa importante, que é para ele se encaixar e a gente poder ter essa expansão também, existem inúmeros tamanhos, né? Que vai do P ao GG. E daí, você, baseado meio que na sua altura, a gente sugere um para que você possa realmente ter essa expansão, poder chegar, mas é aquela expansão de X centímetros que você realmente consegue fazer pelo crânio, pelas mãos, pelos pés. A sua altura é qual, Vi? E que número você usa normalmente? Eu tenho 1,58 e eu uso o tamanho M, tá? É legal, assim, tem no site, para quem tiver interessado, todas as medidas, né? Que é o stretcheasy.com.br. A gente depois pode colocar ali o comentário fixado na live, eu coloco para vocês com o site. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Pode ir falando. Tem a recomendação, né, de tamanhos. Mas também é legal você observar o nível de mobilidade da pessoa e de tensão. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, pela altura, ela se enquadra, por exemplo, no M. Mas se ela é uma pessoa extremamente flexível, talvez, se ela estiver próximo da altura do P, o P seja legal, porque vai ajudar ela a trabalhar mais essa estabilidade. Agora, se é uma pessoa que precisa de mais apoio, que quanto mais ela se empurrar no tecido, ela consegue ganhar mobilidade, ela precisa ganhar mobilidade, um tamanho um pouquinho só mais folgado ajuda ela a criar esse espaço. Então, depende, tá, gente? Tem essa instrução em relação à altura, mas claro que você também vai ter a sua percepção. Tem pessoas que o meu tamanho pelo site seria o P, tá? Mas eu prefiro o Mas M. é que o M você consegue ajustar das enroladinhas e também deixar ele mais apertado. Então Isso, a gente. eu vou mostrar. Para quem tem uma entre 1,50 e 1,75, usar, por exemplo, o tamanho M, ótimo, porque a gente consegue adaptar com várias coisas, fazendo alguns enrolares que a gente ensina também o pessoal a fazer para ajustar e adaptar ao corpo. Agora, seria um problema pegar alguém de 1,90 e colocar dentro de um acessório P. Daí a gente... Não é um problema, mas você limita a quantidade de exercícios, de repertório que você consegue pôr. Também não fica igual, né? A percepção do tecido não fica tão agradável. O que a gente recomenda para quem tem estúdio e quer comprar mais quantidade para poder dar aula coletiva, normalmente é tamanho M, que é o que cabe mais na maioria da população. Então a gente pede, normalmente a gente vende mais M e de repente um G e um P para atender um ou outro que sai um pouquinho da média ali, tá bom? Vi, agora se eu te perguntasse o que você acha de mais legal nele e o que você mais gosta, você já apontou desde o início da conversa vários benefícios, tá? Na sua opinião, o que é o, assim, que ganha o seu coração dentro dos... O que eu mais gosto dele é o fato dele me guiar, dele me direcionar. E é um direcionamento que é de dentro para fora, mas é de fora para dentro também, sabe? Então, ele me ajuda a entender para onde eu tenho que ir, o que eu preciso empurrar, as energias que eu preciso aplicar. Ele me dá essa direção,
mas ao mesmo tempo ele me responde de volta se eu tô indo bem, se eu não tô, se eu tô aplicando certo, se eu não tô, assim. Então, é como se eu não tivesse sozinha fazendo exercício, sabe? Eu sinto que ele me guia, ele me dá suporte, ele me dá sustentação e ao mesmo tempo ele me deixa num lugar de muito conforto fazendo exercício, sabe? É Uhum. totalmente diferente a experiência de fazer com e fazer sem. O mesmo movimento que eu de repente já domine, é totalmente diferente. Porque eu me sinto muito mais conectada mesmo com o que é mais profundo de estabilidade, de espaço articular, e ao mesmo tempo é como se eu estivesse sendo acompanhada, assim. Eu acho ele muito carinhoso com o corpo, né? Então ele me faz realmente conectar um pouquinho mais a mente com o corpo através do movimento. Para mim é o que é mais especial nele, como Entendi. praticante, né? Fora toda a questão E sabe o que de que eu gosto também, né? Eu concordo com você. Isso também para mim é uma coisa muito presente, mas eu gosto de ficar com as minhas mãos livres, porque como ele é fechado, entrar nele e ter essa liberdade das mãos, não eu tem que acho que é ficar um segurando grande. nada para manter próximo ao corpo, né? Sim, para mim isso é uma coisa que grita bastante também. Uhum. A Bruna que usa pra caramba ele, a Bruna Pretito escreveu aqui que ele ajuda nos vetores de força também. Uhum. Totalmente, né? Sim, é isso aí que a gente está falando, né? Para onde ir, que forças aplicar. Fica muito claro quando a gente está fazendo algo em excesso com ele, assim. Então, isso é muito legal. E ele traz isso que você falou das mãos, de a gente não precisar ficar segurando ele para trabalhar com ele, como se fosse uma faixa elástica, Uhum, faz com que a nossa percepção dele seja de algo que é uma extensão do nosso próprio corpo. Não é eu com um acessório. Esse acessório ele é uma extensão do meu corpo, né? Ele é uma continuidade minha e não algo que eu estou usando separadamente, algo externo. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu sinto ele como se ele realmente fosse uma extensão do meu corpo e não como, estou segurando aqui um acessório e vou fazer um trabalho de força com ele. Não, é uma uhum. extensão do corpo, né? Ele faz parte de mim e ele cria essa interação de comunicação para que eu possa fazer essa regulação do movimento. Então, essa continuidade aí de percepção do meu corpo com ele, eu acho muito bacana também. Você falou um negócio, eu lembrei, existem algumas pessoas que se destacaram muito nas atividades delas e elas sempre falam que elas se sentem a própria ação. Kelly Slater, ele fala muito que é um surfista campeão mundial, né? Que ele se sente como a prancha e como a onda do mar quando ele está surfando. E tem uma outra pessoa que estava muito assim, essa semana, que se falou muito dele, foi do Ayrton Senna, que ele também falava que quando ele dirigia, ele segurava o volante do carro e ele se sentia uma única unidade, né? Isso facilitava muito ele ser muito mais eficiente na ação. Então, Uhum. viajei agora na sua ideia ali, Sim, mas é mas muito. acho que faz sentido e complementa o que você falou, né? Quando eu não sinto que eu estou usando algo só para apertar ou esticar aqui, mas sim o exercício acontece, o movimento acontece com a ação exata de energia, dissipação de força correta, a intenção correta. E nem tudo ajuda a gente a caminhar para esse sentido, para esse caminho de eficiência. Algumas coisas vêm pelo contrário, elas vêm para nos ajudar a fortalecer, sim. Então eu uso algo, uma bolinha, ó, eu tenho aqui do meu lado que hoje eu usei para treinar uma toning ball, assim. A toning ball vem para me ajudar a ganhar mais força no trabalho, mas nem sempre ela me ajuda nesse sentido, né? Então Sim. a faixa ajuda a fazer isso. Muito. E eu acho que um dos processos que a gente, como educador do movimento, precisa estimular no aluno é essa aprendizagem de primeiro você entender a conexão do seu corpo a trabalhar com o seu peso livre e depois a distribuição das cargas desse peso livre por todo o seu corpo, e aí sim você ir para a integração com o ambiente, com acessórios, com máquinas.
que é o que a gente fala muito, fazendo um paralelo no Pilates, da importância de você trabalhar o solo, e você ter um solo muito, muito consciente, porque se você tem esse solo consciente, você vai para a máquina de outra forma, você vê também a máquina como uma extensão do seu corpo. E não Uhum. como um exercício simples numa máquina X. É uma extensão do seu movimento. Aquela máquina reverbera o que o seu movimento está produzindo. É a mesma coisa que a faixa. Então, ela reverbera o movimento do meu corpo e ela me traz de volta uma resposta, né? Mas é isso, acho que a gente que trabalha com bem-estar, com exercícios que envolvem a mente e o corpo, é buscar esse estado, né, de conexão, desse nível de conexão, que hoje a gente sabe que é o que realmente deixa um corpo mais inteligente, um movimento mais inteligente, com muito menos risco de lesão, e muito mais, né, orgânico, né, muito mais funcional. Então, é isso aí. É. Esse ponto de ajudar a pessoa a não se lesionar, eu acho também bem forte, assim, bem marcante. Porque às vezes na ânsia de querer fazer um rolamento para cima e sair da posição deitada e conseguir sentar, a gente sabe o quanto, se não bem orientado, como uma pessoa pode se machucar, assim. É um movimento funcional, todo mundo deveria fazer. A gente trabalha a atividade física para que as pessoas consigam, mas às vezes tendo um acessório que ajude a pessoa e uma boa condução vai fazer total diferença, assim, para Totalmente. esse organismo. Você quer Eu mostrar vou alguns exercícios? A gente tinha combinado de repente de eu sair da live, mas eu percebi uma coisa: se eu sair, quem entrou pelo Stretch Easy vai cair para eles também, eu Tá bom. acho. Vou Então te você dar para ver. continua, eu vou ficar assistindo daqui, que eu tô num lugar que não tô sem a faixa, gente, hoje, sem o meu Stretches. Tá. Eu vou mostrar para vocês algumas estratégias, alguns exercícios, mas o objetivo, para quem está acompanhando, que eu gostaria de atingir, é que vocês não se preocupassem tanto com o repertório em si, mas em analisar o que está sendo trazido de benefícios com a aplicação do Stretch Easy durante o movimento. Vocês vão ver que são movimentos conhecidos, não é nada inovador, tem coisas novas com ele, mas o que eu vou mostrar é o que vocês já conhecem, mas vamos falar um pouquinho sobre o que o tecido traz para esse movimento e para a sua prática, tá? Então, quando a gente trabalha com o Stretch Easy, a gente tem uma conexão, né, uma costura que liga essas duas pontas. E normalmente você define onde você vai colocar os seus pés e onde você vai colocar a sua cabeça, já que a gente está o tempo todo com o tecido envolvido pelo corpo. Então, a costura é o local onde eu posiciono as minhas costas. Vocês conseguem ver o meu pé, né? Uhum, E sim, aí, estamos te vendo inteirinha. é onde está sempre os meus pés, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui é a postura de ombros e pés, que a gente chama, né, no manual de shoulder, foot, wrap, que é essa sensação de abraço. E a partir dessa posição, eu vou deitar. Então, a faixa, ela vai acomodar bem o meu ombro e os meus pés e vai trazer aqui uma conexão com o meu centro. Então, existe a força que está lá no meu pé sendo puxada para cima e existe essa tração do meu ombro sendo empurrado para baixo. Então, isso aqui já é uma posição bastante interessante para alívio de tensões cervical, tensões do trapézio e de conexão mesmo, de você perceber as partes do seu corpo, principalmente as extremidades, conectadas ao centro. Na parte de introdução ao Stretch Easy, eu gosto muito desse trabalho de se expandir dentro da postura da múmia, braços e pernas, porque assim eu começo a perceber os vetores de força, então eu empurrando e o tecido me trazendo de volta, percebendo os espaços. E como eu falei para vocês, essa aqui é uma das minhas posturas de meditação. Então aqui eu gosto de ficar, de perceber as tensões do meu corpo, aliviar essas tensões e meditar. Vou mostrar para vocês agora a posição da ponte.
Então, a gente vai cobrir o joelho com o Stretch Easy. Então, nesse ajuste da faixa, eu já vou ter uma conexão, ó, do que acontece lá nos meus joelhos e pés com a resposta dos meus ombros. Então, quando eu faço a mobilização, por exemplo, os meus joelhos obrigatoriamente começam a empurrar o tecido para longe. E ao empurrar para longe, eu tenho esse feedback aí sensorial para crescer, para abrir os espaços. Isso automaticamente puxa a base ali da minha cervical e me ajuda a entender qual é a linha de trabalho, né? Qual é o ângulo que eu devo mover. Muitas pessoas passam reto, então a gente pede para ficar mais ou menos ali na linha da faixa, se conectando com o centro. E aí voltamos. Ficou bem claro as questões dos vetores de força ali. Do seu ombro, do seu joelho. Ficou bem, bem visível, Vi. Observa que o movimento ele vai começar pelo alongamento axial que eu crio aqui no meu quadril e chega lá no joelho. Ó. Eu cresço, eu abro o tecido primeiro para depois eu mobilizar. Então, eu crio espaço nas minhas articulações e eu consigo entender essa resposta do meu movimento. Tá? Uma outra postura que a gente usa bastante no Pilates é a postura do tabletop, né? Da cadeirinha. Uhum. Então, aqui eu tenho como empurrar o tecido, criar uma certa conexão, né? De cadeia fechada para o meu movimento e dar um pouco mais de relaxamento para os flexores de quadril. Então, se você tem muita tensão nessa região, isso aqui vai te dar um suporte inicial para você conseguir aprender a movimentação, tá? Em primeiro lugar. Então, aqui dá para a gente desenvolver muitas posturas, né? As posturas de flexão em geral, o próprio 100, que eu posso estender e criar uma conexão dos pés e dos ombros, centralizando toda a ação de força lá no meu centro. Ok? E retorno. E o teaser que eu queria mostrar para vocês, que é uma construção muito bacana, porque a gente vai entendendo qual é a nossa expansão e o quanto as extremidades elas vão se conectar com o movimento. Dá para ver, né? Então, eu vou abrindo, vou crescendo nessa diagonal, braços e pernas, e então retorno. Então, quando eu encontro a conexão das minhas extremidades, eu consigo perceber melhor o meu centro. Faz uma vez, Vi, apontando os seus pés aqui para a câmera, para a gente olhar sobre outro ângulo. Só vira um pouquinho isso e a gente vai conseguir ver daí o que vai acontecer com os seus pés também. Um pouquinho para trás. Percebam que os extremos convidam o meu centro a subir. E então eu volto. Tá? E é um teaser que ele quer expansão o tempo todo, né? Exatamente. Ele quer aquele alongamento axial de coluna, o conceito alongamento axial de verdade, assim, não só da perna, por exemplo, ou do tronco. Sim, a expansão total, não só até da própria coluna, né? Entender todas as articulações do corpo com espaços, né? E aqui uma outra opção é trabalhar novamente a mesma postura. Existem vários ajustes para a faixa, tá? Tem ajuste que a gente faz cruzado, na porção torácica do corpo, enfim, tem N possibilidades, tá? Estou mostrando só algumas nesta posição. Então, nessa postura, a gente se posiciona na postura ombros e pés e vira de barriga para baixo. Então, eu tenho aqui a mão do professor, dá para me ver? A mãozinha do professor, ó, puxando o meu ombro para longe, me dando um educativo de integração de cintura escapular e cabeça.
para as minhas extensões. Então, aquele aluno que gruda o ombro na orelha, se você tenta controlar o seu ombro, mas sente que ele está sempre lá na orelha, o Stretch Easy vai a todo momento te guiar a manter esse ombro lá embaixo. E de novo, né? O vetor de força lá no pé. Aquela Pé, expansão de deixar o pé ir. deixa eu ver se dá para ver. O seu pé a gente não está conseguindo enxergar. Agora sim. Aí. Ó, tá longe, ó. Pé que puxa o meu ombro. Aham. É, Tá? todo o trabalho de cadeia muscular. É sensacional, gente. Ele é inteligente. Talvez seja uma palavra boa para descrever, assim, porque ele vai te ajudando no entendimento todo da biomecânica do movimento, assim. Entre todas as Sim. possibilidades, ele ajuda muito ao professor mesmo, assim. Então, como ferramenta didática, nota 10 para ele. Sim, sim. E ele também traz uma proposta interessante para as mãos. Você tinha comentado, né, sobre essa questão de não precisar segurar. E dentro dele, assim como os pés, a gente trabalha muito essa questão de conexão da palma, empurrando, fechando, trabalhando os punhos cerrados, muitas vezes. Então, trabalhando o fortalecimento dos punhos. Então, ele realmente conecta áreas do corpo que eventualmente não são tão estimuladas quando eu não tenho esse acessório ali, essa conexão externa. Normalmente fica muito solto, ou quando eu ainda não tenho o princípio de precisão muito incorporado ainda no meu movimento, né? Então, ele é uma E daí ferramenta quem estuda fáscia, quem estuda os conceitos de tensegridade sabe da importância disso, dessa conexão até as pontas do corpo, né? sim, exatamente. E a gente continua em desenvolvimento com o acessório. Então, para quem tem interesse de fazer o curso também, a gente tem o curso presencial, que por enquanto não tem podido acontecer, mas não só em São Paulo, a gente tem esse curso em vários estados, através dos nossos embaixadores, que são pessoas que levam essa proposta de trabalho para frente de forma brilhante, que conhecem, aplicam o trabalho. Então, a gente tem, não posso esquecer de todo mundo, mas a gente tem a Lívia em Americana, nós temos a Aline em Minas, temos o Rafael Marinho, ele está ali no Nordeste, São Luís, no São Maranhão, no Luís. Nordeste. A Mas Bárbara também atende e dá curso no Norte e Nordeste, né? Pela proximidade. a Bárbara Seródio, no Rio de Janeiro, Campos do Jordão, com a Monique e com a Tati, Barretos, com a Manuela, Campo Grande, com a Sandra Mara, Porto Alegre, com a Paula Leão e com a Tami. Quem mais? Tomara que eu não tenha esquecido de ninguém. Acho que não. Pelas minhas contagens, está todo mundo aí, assim. E aqui em São Paulo, né, que tem você e a Mardi, que cuidam principalmente do curso aqui também. E é muito legal, porque a gente tem também muito contato com a Kimberly, que mora nos Estados Unidos e dá suporte para a gente e coloca a gente em contato com profissionais do mundo todo que estão fazendo trabalhos lindos. A gente tem estudos relacionados... esquecemos da Yasmin, que está no Chile, que é embaixadora também, que vem, estuda com a gente aqui e lá no Chile faz um trabalho super legal, inclusive com fáscia, que é uma pesquisadora do mundo da fáscia. Uma coisa que a gente tem aprendido muito com essa questão de compartilhar conhecimento mesmo. Então tem pessoas na Espanha fazendo um trabalho maravilhoso com ele, tem gente usando no conceito da dança, do yoga também está sendo usado muito, trabalhos de alongamento, a faixa, pessoas usando na reabilitação.
E daí é um caso à parte, a gente poderia fazer uma live inteira falando sobre ele usado na reabilitação, né? Sim. Ah, no Japão e na China, o pessoal lá tá arrasando também, porque eles estudam muito, muito. A É. Kimberly, inclusive, vai seguido para lá, né? E é um outro núcleo de estudos bem legais que tem agregado muito. Quem mais que você lembra? Tem muita gente que realmente aplica o Stretch Easy e, né, estuda ele na prática, assim, apesar de não estar à frente de curso nem nada, mas aplica e publica muitas coisas. Então, até aconselho vocês a seguirem não só a rede social do Stretch Easy, mas as hashtags também, porque tem muito conteúdo, tem muitas propostas. E para quem não está próximo de nenhum desses parceiros ou de São Paulo, e percebeu, inclusive, que agora, né, o conteúdo online é uma ferramenta muito bacana. A gente tem agora para os próximos dias o lançamento do curso Flow do. Estou misturando os filhos. O curso Practice online também, para quem quer conhecer, e não é voltado apenas para profissionais. É para quem quer ter a faixa em casa e saber praticar, saber usar. Então vai estar disponível aí nos próximos dias, tá? Para não perder essa oportunidade. Sim. Só seguir a gente que vocês vão ficar sabendo de tudo direitinho, assim. Todas as informações. O que mais? Tem Será que temos perguntas? Eu não olhei aqui, eu estava Quer, concentrada na sua fala e não quer virar perguntei. para vertical agora? Vamos virar as duas juntas? Vamos. Um, dois, três. É porque eu Beleza. deixei por conta do exercício, né? Porque como a mansão aqui é muito grande, Sei. eu tinha que escolher um lugar que fosse menos eco. Então eu fiquei nesse lugar menorzinho. Eu tenho um problema aqui com o meu apoio de celular. Não fiquem tontos, já estou arrumando. Pronto. Ai. Ah, tem uma mensagem da Rose aqui falando do curso. Rô, por enquanto, São Paulo a gente não pode organizar nada, né? Então, os cursos estão travados. Toda a agenda de cursos a gente não sabe nem quando a gente vai poder. Por isso, e uma coisa que eu acho importante a gente falar, Vi, a gente não gravou os cursos online agora, assim. É muito material. O ano passado, 2019, foi um ano que a gente foi estudar como é que a educação à distância pode acontecer. E baseado nessa experiência, inclusive assim, com apoio da Universidade do Sebrae, com um monte de cursos que a gente foi estudar, didática de cursos online, a gente fez as gravações. E agora a gente está devagarinho distribuindo elas, lançando um curso de cada vez, com bastante cuidado, buscando ser o mais didático possível. Então, começamos pelo Flow Will, por isso que a Vivi falou antes, eu não ouvi do Flow Will. E agora o próximo etapa. Depois veio a formação, alguns módulos da nossa formação agora sim se transformaram em online e está sendo uma experiência maravilhosa, porque os alunos estão passando muito feedback positivo para a gente, pelo fato de estar reassistindo matérias teóricas importantes inúmeras vezes. Então, a gente gosta do online por isso também, né? Porque independente do seu estado de humor do dia, você pode reassistir quantas vezes quiser. E eu falei do humor porque às vezes você vai fazer um curso, isso já aconteceu comigo, e eu estar gripada, estar estressada, qualquer coisa assim. E o meu aproveitamento não ser tão bom. E quando eu tenho esse curso salvo e que eu posso ver quantas vezes quiser, eu acabo aprendendo muito mais. Porque cada vez que eu reassisto, eu tenho um insight novo. Sim. Você concorda comigo? Com certeza, é isso mesmo. O recurso online, ele permite que eu revisite o conteúdo, né? E a gente sempre fala, a gente tem alunos da formação, por exemplo, que fizeram o curso inteiro de novo, porque a gente dá esse benefício de que os alunos possam reassistir os módulos quando quiserem. E teve alunos que fizeram o curso inteiro de novo. E todos falaram, é maravilhoso ter essa oportunidade de assistir novamente, com outro olhar, em outro momento, depois de experimentar, depois de colocar muita coisa na prática. E o online traz essa opção de você revisitar a hora que você quiser. Você não precisa seguir esse cronograma, esse calendário que a gente tem que ter, né? Uhum. Então é muito legal isso.
E eu queria falar também, Gê, sobre o que a gente acredita em relação ao uso de acessórios, né? Assim, a gente, em primeiro lugar, é profissional do movimento, a gente tem como missão realmente fazer com que as pessoas tenham um conhecimento muito maior sobre o próprio corpo. E a missão, como instrutor, como professor, é ter o máximo possível de ferramentas para explorar o potencial de todos os corpos que passam pelas nossas mãos. E, em paralelo, ajudá-los a quebrar crenças limitantes, ajudá-los a se superarem. Então, tudo aquilo que a gente estuda, porque as coisas não aparecem assim, ah, vamos trabalhar com isso daqui. A gente pega, a gente estuda, a gente aplica, a gente vê se aquilo faz sentido, se aquilo traz bagagem, né, para a gente de ferramentas de trabalho, se traz um feedback legal para o corpo do aluno, se tem um propósito, né? Então, a gente faz esse estudo antes de colocar alguma coisa para vocês e para os alunos mesmo em sala. Então, a gente acredita que todas as ferramentas que realmente trazem um significado para a gente ensinar e para o aluno aprender, elas são válidas, né? Eu acho que a gente não pode se limitar é, a, aos recursos que existem, a gente deve sim procurar acessar, é nosso dever como profissionais, acessar esses recursos, ir atrás de tudo que está disponível, que pode te ajudar a ser um melhor professor, a superar o limite do seu aluno, mas devemos, com muita responsabilidade também, estudar esses recursos, entender o porquê que você vai usar, como você vai usar, para que público você vai usar. Porque você pensar em acessórios apenas como objetos para deixar a sua aula mais divertida ou mais dinâmica, pode ser até um caminho sem fim, porque você vai sempre, né, desejar mais acessórios e no fundo você não vai ter uma boa bagagem, né, Gê? Assim, você não vai entender o porquê do que você está fazendo. Quando você tem uma base muito boa, uma formação muito boa, você não se fecha para os acessórios, mas você usa esses recursos, né? Todas essas novas ferramentas, o Stretch Easy, o próprio Flow Wheel, mas com muita responsabilidade, com propósito. Você sabe por que você está usando, por que você está aplicando, o que você quer desenvolver no teu aluno. Então, acho importante a gente contar para as pessoas, né, esse nosso posicionamento, Sim. mas também deixar o recado, gente. Usem acessórios como ferramentas, é importante, eu acho que é nosso dever fazer isso, levar também motivação para o aluno, porque a gente não fica 100% do tempo motivado, nós os alunos também não. Então, nossa missão também é fazer com que eles gostem de se movimentar, com que eles gostem de fazer exercício, que gostem do próprio corpo, que conheçam seus potenciais, suas limitações também, e saibam lidar com as limitações, mas trabalhem também com muita responsabilidade. Sempre que vocês encontrarem algo novo no mercado, né, um acessório diferente, estude aquilo e veja se aquilo faz sentido. O que aquilo traz realmente de ferramenta para o seu trabalho e para o corpo do outro, tá? Tenha bastante responsabilidade com isso também. Vivemos num mundo capitalista, consumista, então sempre vai ter alguém inventando. Mas a Vivi levantou um ponto que a gente até leva para... É meio o objetivo do nosso estúdio, assim. A gente só adquire, só compra acessórios que realmente são eficientes e que a gente acha que vai agregar. Porque senão aquilo vira um depósito de coisas. E se vocês entrarem nas unidades da TC Pilates, vocês vão ver que está tudo contadinho, organizadinho, mas existe um objetivo de realmente investir o nosso dinheiro, o nosso tempo em coisas que são realmente eficientes e que vão agregar. E não só comprar coisa porque cai naquele ponto de ter um acessório e você trabalhar um, dois exercícios ou alguma coisa só específica e aquilo vira um trambolho. Não, aquilo tem que ser E outra eficiente, tem que coisa, entrar né? para a vida. Ir a fundo também, né, Gê, no estudo daquele acessório, que às vezes você tem um acessório, você tem ali, sei lá, 10 exercícios mais ou menos na sua cabeça, que você ficou mais familiarizado. Você vai Vida é uma travadinha. Ah, às vezes você fica com um número limitado de trabalho na cabeça. voltou Voltei? de novo.
Já estamos terminando. E se você vai estudar aquilo, você vê que ele tem uma infinidade de possibilidades, né? E não estou falando de possibilidade de repertório, não, é de trabalho mesmo, de você, putz, olha, eu consigo, através dessa posição, ensinar tal e tal coisa. Então, é isso, gente. Vamos estudar. Tem muita ferramenta boa e uma delas, com certeza, é o Stretch Easy. Queridinho. Se você está se sentindo carente agora na quarentena, gente, ó, dê um abraço do seu Stretch Easy. Ai, muito legal, Vi. Obrigada pelo seu tempo. Você levantou tantos pontos bacanas hoje. A gente vai vamos deixar essa live salva agora por 24 horas. E em breve vocês vão ver mais novidades sobre o Stretch Easy. Então, gostou do acessório? Quer saber mais? Segue o perfil que eu estou, tá? Stretch Easy Brasil. Mas pela hashtag também, essa mesma palavra, você vai ver o que acontece no mundo inteiro, tá? Isso, para quem chegou agora, o Stretch Easy é um acessório inventado por uma americana. E aqui no Brasil, na verdade, a gente cuida da América Latina, das vendas da América Latina dele. A gente fabrica, distribui, cuida de tudo isso. Então, pelo próprio site, você vai ter mais informações. A gente também está no Mercado Livre, né? As pessoas conseguem comprar também. Pelo Mercado Livre. Uhum. Mas só olhem se é o oficial, tá? Que tem um Rzinho ali, tá? Procura o Stretch Easy de verdade. Tá bom? Obrigadão, Gê. Foi ótimo falar do nosso outro filho. A gente tem alguns. Obrigada também pelo seu tempo. A gente que sempre adora conversar sobre trabalho com um café, a gente está fazendo agora com água e pelas lives. É sempre bom bater um papo com você, trocando ideias. Até mais, gente. Obrigada pela presença, hein? Se cuidem e bom dia pela frente. Tchauzinho. Tchau, tchau.